Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução do PAIS 3 aí pra gente. Vamos lá. Agora sobre o programa 2015, prova que foi aplicada lá em 2017, tá? Provinha boa, essa aqui um pouquinho diferente, né? Não caiu tanta genética como geralmente cai. Caiu umas coisinhas de evolução, umas coisinhas de fisiologia. Então, é uma prova meio diferente mesmo. Então, não é uma prova muito comum do PAIS aí. Foi uma prova que ele fugiu um pouco mais do padrão. Mas vamos lá, é uma prova também interessante de fazer, né? É bom fazer essas provas que fogem também um pouquinho do padrãozinho nosso. Simbora. Queridos, no nosso primeiro bloco de questão, a gente tem uma questão que fala bastante de interpretação de texto, tá? Ela fala sobre nanopartículas, perfeito? E aí, primeiro item que o cara chega pra gente, ele fala assim, ó, a redução de íon de prata, a redução do íon de prata à prata metálica é um processo de oxidação. Até aqui, queridos, corretíssimo, concorda comigo? Se a gente pensar, uma reação de redução é uma reação de oxidação. Então, até aqui correto. Que ocorre também em células humanas, perfeito. A gente também tem uma redução em células humanas, como acontece nas reações da cadeia respiratória. Tudo certíssimo, tá? Então, esse item, queridos, ele tinha tudo para marcar, né, correto, né? Porém, esse item ele foi anulado. Por que o item foi anulado, jovens? O que acontece? A hora que ele fala assim, ó, a redução do íon prata à prata metálica é um processo de oxidação que ocorre também em células humanas. Essa parte que ocorre também em células humanas ficou meio ambígua se o cara estava falando do processo de redução da prata ou do processo de oxirredução. Se ele estiver falando do processo de oxirredução, ocorre também nas células humanas, perfeito? Porém, se ele estiver falando da redução do íon de prata, queridos, isso não ocorre na cadeia respiratória. Então não tem muito a ver aí, né, com a célula humana. Por isso que o item foi anulado, por conta dessa ambiguidade, tá? Mas o que ele queria dizer no item para o item estar certo e não ser anulado? Ele queria dizer que o exemplo de oxidação é um exemplo que ocorre também no nosso corpo, como por exemplo na cadeia respiratória. E aí sim, o item estaria completamente correto, tá? Jovens, na 41 o cara falou assim, ó, as nanopartículas mencionadas no texto têm aproximadamente o mesmo tamanho de uma célula sanguínea de mamífero, como de uma hemácia, por exemplo. Jovens, pelo amor de Deus, quando a gente fala de uma célula, principalmente uma célula eucariótica, a gente fala de coisas na casa dos micrômetros, certo? Micrômetros. Então, os micrômetros, queridos, eles são maiores, tá, do que os nanômetros, perfeito? Então, nanômetro, um vírus, moléculas de DNA, outras moléculas, elas estão aí na faixa do nanômetro, certo? Mas células em si, elas já são na faixa do micrômetro, tanto que é possível ver uma célula, por exemplo, no microscópio óptico. Então, o item completamente errado por conta desse motivo, tá, gente? Então, lembrar, isso também é uma noção de microscopia. Eu acho que esse item é muito fácil para quem já teve a oportunidade de ver uma célula no microscópio, de discutir sobre isso na escola, mas para quem nunca teve acesso a isso, eu acho que pode ser um item meio difícil de a gente entender mesmo o tamanho das coisas, tá? Mas vamos lembrar, uma célula sempre em micrômetro, tá? Aqueles na casa dos 10, 100 micrômetros ali, perfeito? Quando se fala de nanômetro, você fala de, né, moléculas como fosfolipídio, moléculas de água, de CO2, vírus, tudo isso pode ser na casa dos nanômetros ali, certo? Moléculas um pouquinho menores, né, como é o caso ali da molécula apresentada no texto, e a gente tem, né, coisas com um pouquinho maiores, como por exemplo fosfolipídio é um pouco maior aí do que essa molécula, tá? Então item errado por conta disso. Então até agora tudo certo, né, gente? Ó. Item 42. A doença de Chagas poderia ser erradicada mediante o uso de nanopartículas associados a substâncias antibacterianas. Jovens, eu vou traduzir a pergunta desse item para vocês, tá? A doença de Chagas é causada por bactérias? Essa é a pergunta do cara. Legal? E aí o item está o que, gente? Errado. A doença de Chagas é causada por protozoários, não é isso? Então lembra assim, ó.
Toda vez que a gente falar em doença de Chagas, a gente tem que lembrar que é causado por protozoário, mais especificamente o Trypanosoma cruzi, tá? Então, nosso T. cruzi aqui. Então, não tem muito a ver com bactérias e por essa razão o item está completamente errado, tá? A ideia central do texto é que a biorredução é um processo biológico de produção de nanopartículas, supera o processo químico de síntese de nanopartículas. Vamos ver aqui, ó, queridos. Quando o cara fala da ideia central do texto, que a produção do processo biológico de nanopartículas supera o processo químico, ele fala bem aqui, ó, gente, ó. Uma grande vantagem do método da síntese biológico, em vez do químico tradicional, é que parte das moléculas ativas também aderem à superfície dessas nanopartículas, o que lhes confere características diferenciadas, como atividade antibacteriana, antiviral ou antialérgica, conforme o vegetal ou cogumelo utilizado. Então, queridos, na verdade, o que supera não é a produção, concorda comigo? Então, assim, não é o processo de síntese que supera a parte química, mas sim o fato dele também ter outras propriedades, outras características que são diferenciadas. Então, o item está errado, por quê? Porque o cara ele colocou causa e consequência no item errado. Ele falou como se o processo biológico ele produzisse mais quantidade do que o processo químico. E isso é errado, porque na questão, no texto, ele fala que a vantagem é outra, que são as outras propriedades da estrutura. Por isso, itenzão errado. Legal? Então, você percebe que esse conjunto de questões, esse conjunto de item, é basicamente interpretação de texto aí para a gente. Jovens, vamos lá. Segundo bloquinho aqui nosso, ele é um bloco que é uma questão do tipo D, né? Como sempre, questão do tipo D é muito boa, porque ela vale 3 pontos, tá, gente? Então, sempre bom fazer. Aí o cara fala assim, ó. Redige um texto atendendo o que se pede a seguir. Indica o processo biológico descrito nos quadrinhos de 1 a 4 e liste as moléculas que são produzidas nesse processo. Vamos lá, queridos. Primeira coisa, o cara falou assim, ó. Você já pensou em ser uma folha? Incrível, essa folha capturando a energia de uma estrela a 149 milhões de quilômetros. Ó, então o Sol, a planta, ela captura o dióxido de carbono do ar e usa a água que vem das raízes. Jovens, o que ela está fazendo aqui? Pô, se ela captura o dióxido de carbono do ar e captura a água nas raízes, ela está fazendo um processo de fotossíntese, concorda comigo? E se ela está fazendo um processo de fotossíntese, então o processo biológico descrito nos quadrinhos é fotossíntese. Então a primeira coisa que o teu texto tem que ter é isso. Segunda coisa, a gente tem que lembrar que a fotossíntese é aquela reação de CO2 mais água produzindo glicose mais oxigênio. Então, na hora que ele pede o que é produzido no processo, você tem que falar que é glicose e oxigênio, que são os produtos ali da fotossíntese. Perfeito? Entre as moléculas produzidas no processo, indica que pode ser utilizado na produção de biocombustível. Jovens, eu uso oxigênio ou glicose para biocombustível? Para a gente produzir etanol, a gente faz, por exemplo, fermentação alcoólica, né? Então, a fermentação alcoólica ela vem a partir de uma glicose. Então, vocês vão pensar na glicose. Ele quer que você faça o quê? Ele quer que você justifique a sua resposta. Você pode citar o processo de fermentação alcoólica na produção do álcool e dizer que a glicose é um dos reagentes para esse processo, que é um processo anaeróbico, então é um processo que não utiliza oxigênio. Ou você pode também falar da energia contida nas ligações de glicose, é uma outra coisa também que você pode, né, colocar no seu item. Eu, como vou puxar mais para a parte da biologia, eu falaria da fermentação, que é um processo anaeróbico, e aí eu diria que não utiliza oxigênio, e sim utiliza a glicose como aí reagente, tá? Ele fala assim, ó, indique outro processo realizado por organismos autotróficos que utiliza energia proveniente da oxidação de substâncias inorgânicas e não do sol. A gente lembrar, fotossíntese é um processo autotrófico e quimiossíntese é outro processo autotrófico legal de metabolismo. Então aqui, esse processo de quimiossíntese é justamente o processo onde eu vou oxidar algumas moléculas, certo, inorgânicas, e a partir dessa oxidação, a partir da energia contida, né, ou liberada, desculpa, nessa oxidação, eu vou conseguir produzir aí moléculas orgânicas, né, para conseguir girar o metabolismo do indivíduo. Então, por exemplo, você pega as Nitrobacter, Nitrosomona, né, as bactérias que são nitrificantes aí do solo, elas são quimiosintetizantes, tá? Então, o item, querido, sempre tem que falar da quimiossíntese. Então, isso aqui que tinha que ter no teu texto, tá, gente? Mas lembre-se, ele pediu para você redigir um texto, então você precisa escrever tudo bonitinho.
Então, o processo citado na tirinha é o processo de fotossíntese. Nele são produzidos glicose e oxigênio, certo? Na qual a glicose ela pode ser usada para a produção de biocombustíveis, no processo anaeróbico de fermentação, por exemplo, em que eu vou produzir etanol e CO2, no qual o etanol é um tipo de biocombustível. Alguns micro-organismos, eles utilizam a quimiossíntese para um processo de metabolismo autotrófico, utilizando as substâncias a oxidação de substâncias químicas inorgânicas como fonte energética. Pronto. Esse é um texto que contém todos esses dados. Então, lembrar que você tem que escrever um texto, tá bom? Queridinhos, o nosso terceiro bloco de item, ele fala assim, ó, considerando os conceitos de ácido e base e sua correlação com a bioquímica, é correto afirmar que as enzimas responsáveis pela... Então, vamos lá, queridos, essa questão aqui é uma questão do sistema digestório. A questão de química, que era a questão 100, ela falava justamente sobre indicadores ácido-base, tá? Então, a questão você tem uma questão do sistema digestório. Aí o cara fala assim, ó, digestão de proteínas no estômago. Se a gente lembrar, queridos, o estômago, ela é uma cavidade o quê? Ela é uma cavidade... Opa, peraí, deixa eu só conseguir pegar minha caneta aqui, pronto. O estômago, ela é uma cavidade que é ácida, não é isso? Se a gente lembrar, eu gosto sempre de falar assim, ó. Lembrou do sistema digestório, quer lembrar aí dos pHs? Faz assim, ó. B, 728. O que significa isso, Kevin? B de boca, E de estômago e de intestino delgado, certo? Então, pH da boca, 7, neutro. pH do estômago, 2, ácido. pH do intestino, 8, neutro. Básico. Certo? Então, neutro, ácido e básico. Então, digestão de proteínas do estômago apresentam melhor atividade em pH menor que 7. O pH menor que 7 não é o pH ácido, que é, por exemplo, 2 aqui. Então, esse item está bom, esse item está correto. Digestão de carboidratos no estômago apresenta melhor atividade em pH menor que 7. Queridos, os carboidratos são digeridos na boca e no intestino. Na boca pela amilase salivar, no intestino pela amilase pancreática ou até mesmo pelas disacaridases, a depender do tamanho do carboidrato. Tá? Então, item errado. Beleza, queridos? Então, não é no estômago. Digestão de lipídios no intestino apresenta melhor atividade em pH menor que 7. O intestino, o pH é maior do que 7, então o problema está aqui, ó, no menor. Glicólise nos músculos apresentam melhor atividade em pH menor que 7. Queridos, o seu citoplasma ele tem um pH próximo de neutro, tá? Então, se ele tem um próximo de neutro e a glicólise ocorre dentro do citoplasma, o pH não pode ser menor do que 7. Então, item correto, item A, tá bom? Então, questãozinha de sistema digestório sobre cavidade do sistema digestório. Queridos, e por fim, né, a nossa provinha, ela traz justamente essa questão 102, que é uma questão de evolução. E aí o cara fala o seguinte, ó, ele fala de uma área de cultivo de cana-de-açúcar, aqui no nosso textinho, e ele fala o seguinte aqui, ó, pássaros de médio porte, fortes e que se alimentam de répteis comuns do cerrado nativo, possuem porém raros em áreas agrícolas. E o indivíduo 2 é pássaros de pequeno porte, frágeis, que se alimentam de insetos, pouco frequentes no cerrado nativo e abundantes em áreas agrícolas. Ele fala assim, ó, considerando as teorias evolutivas descritas por Darwin, espere-se que após décadas de expansão agrícola no cerrado, os pássaros da espécie. Então, peraí, eu vou expandir a minha agricultura no cerrado. Isso significa que eu vou diminuir a área de cerrado nativo e aumentar a área de agricultura. Logo, os pássaros uns que são comuns no cerrado nativo e raros na área de agricultura, eles vão reduzir. Por seleção natural, eles vão perder espaço no ambiente. Enquanto que os pássaros 2, que são de pequeno porte aqui, e que são poucos frequentes no cerrado nativo e abundante em áreas agrícolas, eles vão conseguir aumentar de quantidade. Legal? Então vamos lá. Predomine em número por serem maiores e mais fortes do que a espécie 2. É isso que vai acontecer, queridos? Não. Ele vai sempre diminuir. Por que ele vai diminuir? Porque a área agora vai ser agrícola. Então, ele é raro nas áreas agrícolas e comuns no cerrado nativo. Então, na expansão agrícola no cerrado, ele vai sempre reduzir. Enquanto que a espécie 2, que é frequente
pouco frequente no cerrado nativo, em abundante em áreas agrícolas, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar nessa minha situação. Então, por isso, esse item aqui, item errado. 2 predominem em número, pois o aumento da oferta da sua principal fonte de alimento favoreceria a produção de mais descendentes. Pode ser, queridos, correto. Quando eu aumento a quantidade de insetos, quando eu aumento a quantidade de expansão agrícola, consequentemente, eu aumento a quantidade de insetos, né? Afinal, angiospermas, elas atraem bastante inseto aí. Então, isso aqui é um ponto favorável para a espécie 2. Produzam mais descendentes para promover preservação de espécies, de modo a compensar a dificuldade de obter alimento. Jovens, a causa e consequência desse item está completamente errada. Como é que eu vou produzir mais descendentes se eu tenho dificuldade de obter alimento? Então, o item é o quê? Errado, pô. Ninguém produz mais descendentes se tem dificuldade de comer. Isso é ilógico, biologicamente falando, tá? 2 produzam menos descendentes, uma vez que são menores e mais frágeis que os indivíduos da espécie 1. Nada a ver, queridos. O tamanho e a fragilidade do indivíduo não está diretamente relacionado à quantidade de descendentes que ele pode deixar. Certo? Senão, por exemplo, uma formiga reproduziria muito pouco, porque ela é pequena e ela é frágil, certo? Mas a gente não vê isso acontecendo, a gente vê ela produzindo muito mais que a gente humano, que é grande e forte, por exemplo. Tá? Então, não tem muito a ver, certo, queridos, com essa parte. Na verdade, indivíduos são pequenininhos, eles tendem a reproduzir em maior quantidade, afinal é muito mais simples essa reprodução. Jovens, então a resposta certa, letra B. Queridos, nossa provinha ela acaba por aqui. Espero que todos vocês tenham conseguido entender, tá, essa provinha aí. Você percebe que foi uma prova diferente, que não caiu genética, não caiu muita evolução, caiu mais fisiologia, caiu metabolismo pra caramba, interpretação de texto. Então, sim, foi uma prova meio fora da curva e realmente acontece de tempos em tempos na Universidade de Brasília, tá? Um beijo e um queijo para vocês e até nossa próxima resolução. Tchau, tchau.